A gente vai ver aqui a igualdade de matriz, que é essa parte azulzinha aqui, né? Igualdade, deixa eu ver onde tá. Igualdade de matriz, aqui, ó, a parte azul. E a gente vai ver também a parte representação algébrica, que é esse A e J que eu tinha falado na outra vez para vocês aqui. Agora a gente vai ver como é que funciona isso aqui, tá? Que o M por N seria o número de linhas e o número de colunas. M linhas e N colunas. E o I é o elemento, o IJ, no caso, seria o elemento dessa matriz, né? Ele pertence em qual linha, em qual coluna. É o elemento equivalente dela, não o número total. Então, quando se fala letra maiúscula, por exemplo, A maiúsculo aqui, ó, A, né? Matriz A igual a e J pequenininho, então quer dizer assim, que é minúsculo, aqui no caso o A seria a matriz maior, né? M por N aqui, que é o M vezes 1, que é uma coluna só, né? M linhas e uma coluna. E o IJ, o A pequenininho que está falando aqui, ó, esse Azinho, significa aquele elemento, tá? Então a gente vai entender melhor isso daqui a pouco. Primeiro a gente vai ver igualdade, logo em seguida a parte de representação algébrica de uma matriz. Então, a igualdade de matrizes, e para ver um pouquinho melhor com mais calma hoje. Então, ó, igualdade de matrizes. Para que duas matrizes, né, ou mais, elas sejam iguais, né, sejam consideradas iguais, elas devem obedecer algumas regras. Então, duas regras principais são essas aqui, ó. A primeira, elas devem ter a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Se eu tiver, por exemplo, aqui a matriz A e B, tá vendo? Ó? Então, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, a matriz B também tem que ter duas linhas e duas colunas. A A, se ela tem, a B também, senão não é igual. Imagina se eu tivesse aqui uma matriz A 2 por 2, como a gente tem aqui, né? Duas linhas e duas colunas, e a B fosse, por exemplo, uma matriz 2 por 3. É óbvio que não vai ser igual, né? Tem que ter o mesmo número de linhas e número de colunas, é o primeiro passo. A segunda regra seria que os elementos de cada, que seria o A e J, né? Esse pequenininho 5 aqui, ó, A e J. O 5 representa primeira linha e primeira coluna, o A, 1, 1. O 8 representa primeira linha e segunda coluna, A, 1, 2. Esse 1 aqui representa, ó, segunda linha e primeira coluna. Então, A, 2, 1. O 6 representa segunda linha e segunda coluna. Então, seria o A, 2, 2. Certo? Então, os elementos, que seria esse A, 1, 1, A1, 2, A2, 2, A2, 1, esses elementos, eles têm que ser iguais aos correspondentes do outro lado do sinal de igual aqui, ó. Desse sinal de igual maior aqui. Então, eles têm que ser o mesmo. Então, se eu tenho 5 aqui, lá também tem que ser 5. Se eu tenho 8 aqui, ó, o A1, 2 é 8, o A1, 2 da matriz B também tem que ser 8. Se o A2, 1 da matriz A é 1, o A2, 1 da matriz B também tem que ser 1. Tem que ser iguais, não só o número de linhas e colunas, mas também os elementos, certo? Então, é isso que já está explicado aqui. Eu acabei de falar para vocês, não tem nem necessidade de a gente estar lendo esse quadrinho laranja. Mas, enfim, vamos ler, né? Já que está aqui. Portanto, então, devemos concluir que a matriz A, 2 por 2, e a gente lê assim, o xzinho ali que parece um vezes, é 2 por 2, é igual a matriz B. Se e somente se a matriz B tiver também a ordem 2 por 2. E os elementos, por exemplo, o A1, 1 é igual aqui, ó. Esse que nem eu falei para vocês, é o 5. Do outro lado também é o 5. Seja igual igual o B, matriz B, daí no caso, 1, 1. O A2, 1 seja igual o B2, 1. O A1, que está ali. O A1, 2 seja igual o B1, 2. O A2, 2 seja igual o B2, 2. Então, além do número de linhas, cada elemento tem que ser igual, que foi o que eu acabei de falar, certo? Então, igualdade é bem simples. Tem que ter o mesmo número de linhas e colunas e os elementos têm que serem iguais. Então, quanto que vale o ABC? Quem é que pode me dizer? Quanto que vale a ABC, né? Ali embaixo, A, B e C. A gente tem, ó, uma matriz. Que matriz que é essa primeira? Tem uma igualdade, então, ou seja, é uma matriz de duas linhas, né? E uma, duas, três colunas. Então, a gente diz linha e coluna primeiro. Então, 2 por 3.
Então, outra matriz também é uma matriz de ordem 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Se a gente prestar atenção aqui, ó, olha só, o A1, primeira linha e segunda coluna. O A1, 2 é igual aqui, ó, 5. O A1, 2 da outra, o B1, 2, no caso, A e B, né? Aqui, ó, o A2, 1, na segunda linha aqui, e primeira coluna, é a mesma coisa que o A2, 1 na segunda linha e primeira coluna da outra matriz. Se a gente observar o 4, ó, A2, 2, e aqui, desculpa, A2, 3, né? É igual também aqui o A2, 3, segunda linha e terceira coluna. O que a gente não tem ainda definido seria... o C... Opa, desculpa. A gente já sabe quanto que vale o C, né? Aliás, tá vendo que essa aqui é a primeira coluna. Segunda coluna corresponde o 3 mais C aqui embaixo, ó. E o B, aliás, ficou mais fácil, ó. A gente já sabe o valor do B, porque se corresponde... Esse aqui é o A1, 1, o A1, 2 e o A1, 3, certo? O 7 é o elemento A1, 3. Então, se ele está aqui nessa primeira linha e terceira coluna, qual que é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna na outra matriz para que elas sejam iguais? Seria o B, que é o A1, 3. Primeira linha e 1, 2, 3 colunas. A1, 3, certo? Então, se a gente observar, não tem nada para mim resolver, só tem a letra B aqui como uma incógnita. Então, a gente pode dizer que o B vale 7. Se eles são iguais, senão não tem igualdade de matriz. Então, o B é 7, certo? Então, a gente já sabe o B. Agora, falta achar o quê aqui? O A e o C. A gente tem na primeira linha aqui, ó, e primeira coluna, o 2. Então, do outro lado da outra matriz, para ser igualdade de matrizes, também esse valor aqui, A1, 1, teria que ser também 2. Só que como é uma igualdade, a gente tem 2A. Então, quanto que vale o A para dar 2? Então, é o seguinte, a gente pega o primeiro aqui, o A1, 1 de uma e o A1, 1 da outra, né? Então, eu tenho 2 igual a 2A. Esse elemento aqui corresponde a do lado de lá. Então, a gente tem... E mesmo primeiro elemento, primeira linha também, né? Primeira linha, primeira coluna. Entre uma letra e um número, tem o sinal de vezes. Então, esse 2, que é vezes, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 2 dividido para 2 é igual ao A. E 2 dividido para 2 vai dar 1, não vai? Então, A é igual a 1. Mas a gente pode tirar uma... Opa, aqui embaixo coloca lá igual a 1. A gente pode tirar uma prova real, olha só. Se o A realmente é 1, então, entre uma letra e o número tem vezes aqui, ó. Quanto que é 2 vezes 1? Se o A é 1. 2 vezes 1 é 2, concorda? Então, realmente 2 do A, 1 da primeira linha, primeira coluna, é igual ao 2 que está do A, 1 da outra, e J, né? Da outra lá também, certo? Agora, a gente falta achar aqui o C. Então, a gente tem, ó, primeira linha, segunda linha. Então, seria o 8, ó, segunda linha. E segunda coluna também, ó, primeira coluna, segunda coluna. O encontro da linha com coluna daria esse elemento aqui, 8. Então, eu vou marcar aqui no lado de cá, 8. Igual. Então, onde é que está o elemento da segunda linha e da segunda coluna da outra matriz? Então, ó, primeira linha, segunda linha. Opa, a segunda linha está aqui. E segunda coluna? Primeira coluna, segunda coluna. Seria o 3 mais C. Então, a gente sabe que 8 é igual a 3 mais o C. A gente tem que isolar o C para encontrar esse valor dessa incógnita, né? Então, esse 3 que é mais, ele passa para o outro lado do sinal de igual, negativo. Então, vai ficar 8 menos 3 igual a C. E 8 tira 3 vai dar 5. Então, vamos arrumar já para ficar bonito, né? C igual a 5. Aí a gente coloca lá. Eu coloquei... desculpa, eu coloquei o 7, o C que é 5. O 7 é o B, né, que já tá lá. O C que é 5, certo? Ó, então, só na hora de colocar ali. Então, observa uma coisa aqui para mim.
Se o C é 5, confere aqui, ó. 3 mais 5, quanto que vai dar? 3 mais 5, tirando uma prova real, né? 8. E realmente, ó, do outro lado é 8. Né? Então, quando eu falo igualdade de matrizes, é isso. E o B, né, que eu coloquei só trocado aqui, ó, o B é 7, ó. É o A13, né? B7. Eu falei B, falei A13 e botei só na hora de colocar, eu coloquei no C ali, tá certo? É fácil, gente. Se tiver alguma coisa que não entendeu, eu posso falar de novo aqui. Só arrumar isso aqui. Então, o C é 5. E o B é 7, certo? Vamos para frente, então. Se ninguém fala nada, porque tá tudo certo. Igualdade de matrizes agora um pouquinho mais por sistema, que você já vinha resolvendo por sistema, né? Não sei se vocês lembram, só que não era matrizes, né? Então, quer dizer, pergunto para vocês aqui, ó, que ordem é essa primeira matriz? Para poder ser igualdade de matriz, tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, certo? Se a gente observar nessa matriz aqui, ó, a gente tem uma e duas linhas. Uma, que vai até aqui no final, né? No caso, uma linha, duas linhas. E uma e duas colunas. Mesmo que apareça um menos aqui, ó, ou um mais, né? Entre as linhas variáveis aqui, né? Mesmo que na casa incógnita, que vai ter usado igual, então, mesmo que apareça um menos e um mais, mas é uma coisa só. É um binômio, mas equivale a uma coisa só, a um elemento só. Ou seja, esse primeiro, o A11 aqui, ó, que é o primeiro elemento que aparece na primeira matriz, é A mais 2B, certo? É A mais 2B. Isso aqui tudo é uma coisa só. Que é igual ao 7 que está do outro lado, que é uma coisa só também. Depois embaixo, ó, menos A mais 3B, é uma coisa só, que é igual que é o 8 que está aqui. Agora, o primeira linha e segunda coluna, a gente tem aqui, ó, é 3C menos 2D, que é igual o 3 que já está aqui. Depois, embaixo, a gente tem o menos 2C mais D, que é igual ao menos 1 que já está ali. Ou seja, vai ter que ser, esse A mais 2B, por exemplo, vai ter que ser 7 no final. Vai ter que ser 7. O 3C menos 2D vai ter que dar 3. Cada elemento de uma corresponde bem certinho à localização da outra matriz também, certo? Então, essa matriz aqui, a gente pode dizer, deixa eu só limpar a tela para não ficar com um monte de risco, a gente pode dizer que essa matriz aqui, ela é uma matriz 2 por 2, certo? Porque tem duas linhas e duas colunas, porque tem o mais no meio, mas depois vai ser somado. E aqui também a segunda matriz também é uma matriz 2 por 2. Eu tenho duas linhas e duas colunas, certo? Então, é uma igualdade de matrizes. Então, como é que a gente pode resolver isso aqui? Da seguinte maneira, a gente vai colocar lá, ó, como tem o igual aqui no meio, um sinal de igual, a gente vai associar uma coisa com a outra, uma matriz, e vai igualar a outra matriz que está do lado de lá. Um elemento de uma matriz daqui igualado a um elemento de lá. Então, a gente tem assim, ó, A mais 2B, que é o primeiro elemento aqui, certo? É igual ao primeiro elemento de lá, que é o 7. Agora, vamos ver embaixo aqui, ó. A gente tem menos A mais 3B. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos A mais 3B. É o A21, segunda linha, primeira coluna. O A21 da outra é o 8. Então, é igual a 8, certo? Observa uma coisa, eu já vou separar isso, porque eu já olhei lá, eu olhei adiante assim, eu vi aqui, que nessa separação que eu fiz aqui, dessas duas primeiras, a gente tem a minha incógnita A e B, nas duas. Nas outras duas do lado, a gente tem C e D, ó. C, D em cima, lá no A12, e o A22 também, ó. C, D. Então, a gente separa A com B e C com D. Certo? Então, vou separar aqui do lado de cá, ó. Agora o C com o D. Vou colocar aqui, ó. A gente tem 3C menos 2D igual, que eu vou ter que igualar a outra matriz, ó. Esse aqui é o A12, né? O 3C menos 2D é o A12. Então, qual é o A12 da outra matriz? É o 3. Então, isso é igual a 3.
Depois, ó, menos 2C mais D, que é o A22. Qual que é o da outra? É menos 1. Então, vamos escrever ali, ó, menos 2C mais D é igual ao menos 1. Então, a gente formou um sisteminha de equações com duas incógnitas, A e B, e a outra com C e D, certo? E a gente resolve daquele jeitinho que você está vindo resolvendo, sistema de equações, simples, né? Não é nem de segundo grau, de primeiro grau, bem simples, com duas incógnitas, ó. Eu tenho A e eu devo A, que quando não tem nada aqui na frente é o mais, né? Até vou colocar daí, se não tem, eu coloco o mais ali, não tem necessidade. Mas se eu tenho e devo, vai cortar, né? Aí vai ficar assim, ó. Esse 3B aqui mais 2B, a gente vai ter 5B. Posso somar isso aqui, tá? Então, 2B mais 3B, 5B. E 7 mais 8 vai dar 15. Esse B e o 5 tem um pontinho lá invisível, né? Que só os inteligentes podem ver. Que é um pontinho que significa vezes, né? Então, a gente copia o B, copia igual a 15. E esse 5 que é vezes, passa para o outro lado, dividindo. 15 dividido para 5 vai dar 3. Então, o B é igual a 3. Achando o B, a gente consegue achar o A. Vou pegar outra cor aqui. Então, ó, vou pegar essa primeira mesmo aqui, essa primeira. Fica fácil de achar o A. Ela diz assim, ó, que A mais 2B é igual a 7. Eu poderia pegar, tem duas equações, né? Tem essa daqui de cima e a de baixo. Eu poderia pegar de baixo também tem que dar a mesma resposta. Mas por que tu escolheu a de cima, professora? Porque a de cima tem o mais no A. Eu quero achar o valor do A, não do menos A. Mas se eu pegar de baixo, vai dar também? Vai, é só multiplicar por menos 1, né, no final. Então, ó, vou deixar aqui, ó, A mais 2 vezes o B é 3. Então, 2 vezes 3 substitui igual a 7. Multiplica primeiro. A mais 2 vezes 3 é 6, igual a 7. Esse mais 6 passa para o outro lado, menos 6. Daí fica o A sozinho, isola o A. 7 tira 6, o A é igual a 1. Então, ó, vamos fazer uma prova real antes de continuar, né? Se o A é 1 e o B aqui, ó, é 3, então vamos conferir, ó. Tem um 2 e o B é 3, tem um vezes aqui, vai ficar 2 vezes 3, daí, né? Então, 2 vezes 3 aqui é 6, ó. 6 mais 1 vai dar o 7 que tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Realmente, A mais 2B é igual a 7. Porque o B é 3 e o A é 1, certo? E embaixo, será que vai dar? Tem que dar também, tá? Então, ó, o A, se não dá, tá errado. O A é 1. Então, como tinha o menos lá, então vai ficar menos 1. Mais 3 vezes o B, que é 3. 3 vezes 3 é 9. O 9, ó, menos 1 e mais 9, se eu devo 1 e eu tenho 9, eu paguei 1, fiquei com um lucro aqui, ó, de 8, certo? Então, fechou. Agora vamos para a segunda parte aqui. A segunda parte, a gente não tem como cortar, como a gente cortou o A ali para achar o B primeiro e depois achar o valor do A, né? Por que não tem como cortar? Porque a gente tem um 3 e um 2, não dá para cortar só se fosse o mesmo valor e sinal oposto ainda. Ó, a gente tem um 2D e um D, não tem como cortar. Mas dá para fazer uma coisa mais simples aqui, ó. Eu pegar essa de baixo, que a gente tem duas equações aqui também, a primeira e a segunda, né? Eu pegar de baixo, e que é o que diz de baixo? É menos 2C mais D igual a menos 1. E eu isolar o D, eu escolhi a de baixo porque tem um D sozinho ali. Então, eu isolo o D para mim logo depois achar o D. Né? Eu não vou conseguir achar já ele, mas depois eu consigo, para mim poder substituir o que eu encontrar aqui na primeira equação, no caso, na próxima equação que tem para resolver. Então, a gente pega o D igual a menos 1 que já estava lá, e esse menos 2C passa para o outro lado, mais 2C. Ah, mas aí ainda assim eu não achei o valor do D, ó. Então, deixa ele separadinho ali para depois voltar a resolver. Então, vamos pegar agora a primeira equação, né, que seria a segunda para nós aqui, no caso, né? Mas é a primeira de cima lá, ó. A gente tem 3C menos 2D igual a 3.
No lugar agora, disse sim, quando a gente isolou o D antes, ó, que o D é igual a menos 1 mais 2C, certo? Menos 1 mais 2C. Então, aonde tiver o D, a gente coloca menos 1 mais 2C. Onde tiver o D, ou seja, nesse caso aqui, ó, que tem D. É menos 2D, né? Eu vou até pegar outra cor, eu vou apagar isso ali para ficar mais, para ficar melhor, né? Mais bonito também, né? E destacar para entender melhor. Ó, eu vou colocar um D aqui, ó. E no lugar desse D, porque é o que tá lá em cima, ó, né? Menos 3 menos 2, desculpa, 3 menos 2D igual a 3, né? Mais 3. A gente substitui esse D por isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3C menos 2 vezes, porque tem um vezes lá. Então, no lugar do D, eu coloco menos 1 mais 2C. Abro um parênteses, porque são duas coisas que eu tenho que colocar. Então, é um binômio, menos 1 mais 2C. Fecha parênteses. E continua copiando a equação, ó. Igual a 3. Como eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes isso aqui tudo, eu primeiro tenho que multiplicar. Como eu tenho duas coisas entre parênteses, eu faço a distributiva. Então, eu multiplico o que está fora com cada um que está lá dentro. Então, eu vou copiar o 3C, menos com menos vai dar mais, 2 vezes 1 é 2. Agora, o menos com mais vai dar menos, e 2 vezes o 2 vai dar 4. No caso, C, porque tem um C lá. 2 vezes o 2C é 4C, igual a 3. Aí, ó, eu vou somar C com C, mesmo que é dívida. Ó, devo 4C e eu tenho 3, eu vou pagar 3C, né, e vai ficar ainda devendo 1. O 3 já estava do lado de lá do sinal de igual, e esse mais 2 passa para o outro lado, ele vem para cá, ó, menos 2. Então, vai ficar menos C igual a 1. 3 tira 2. Só que eu quero achar o valor do C e não do menos C. Então, a gente multiplica esse menos ali, C igual a 1, por menos 1, para ficar o C positivo. O valor da resposta, se deu positivo ou negativo, não importa, mas a letra tem que ser positiva, porque eu quero encontrar o valor dela, não do menos dela, né? Não o oposto dela, no caso. Então, seria assim, ó, fica menos com mais vai dar menos, e uma vezes o C é C, igual, daí, ó, uma vezes 1 é 1, e mais com menos vai dar menos, ou seja, mudou o sinal do C, ele passou a ser menos 1. Aí a gente volta lá em cima, que agora eu achei o C, vai ficar fácil achar o D agora, ó. Porque a gente tem D, tá dizendo assim, ó, que D é igual a menos 1 mais 2C. Então, tem o C aqui, ó. Se o C é menos 1, é só substituir, daí achar o D. Então, vai ficar D igual a menos 1 mais 2 vezes, de novo, menos 1. Porque é o valor do C que foi achado, certo? Então, ó, vou copiar o menos 1, primeiro multiplicar. Mais com menos, aqui, ó, quando tá multiplicando igual a sinais, é menos. 2 vezes 1 é 2. Então, se eu devo 1 aqui, ó, D igual, né? Se eu devo 1 e eu devo 2, eu vou dever, vou somar minhas dívidas, eu vou dever mais ainda, eu vou dever 3. Então, o valor do D é menos 3. Resta a gente conferir agora, né? Então, ó, lá tirando a prova real, tem que dar 3 isso aqui de cima. O C vale menos 1 lá embaixo. Então, vai ficar assim, ó. 3, é um 3 isso aqui. 3 vezes o menos 1, menos o 2 vezes o D, que é menos 3. Então, quanto que dá, ó? 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, não é? Então, ó, vou marcar nem sei aonde. Vou marcar aqui embaixo. Não, do lado. Não, embaixo mesmo. É menos 3, certo? E menos 2 vezes menos 3, menos com menos vai dar mais, ó. Tem que igualar sinal. Aqui também, ó, mais com menos dá menos. Menos com menos vai dar mais. E 2 vezes 3 é 6. Então, imagina só, se eu tenho 6, né? E eu tiro 3, vai ficar 3, não vai? De lucro. E realmente, ó, o A21, desculpa, A12, primeira linha, segunda coluna, A12, ele é 3, que é o que deu aqui, ó. Certo? Agora, vamos conferir essa aqui de baixo. A gente tem assim, ó. Eu deveria ter apagado ali.
Deveria ter feito em cima. Agora a gente tem assim aqui, ó. O C, a gente tem que tirar a prova real em todas elas, porque se não fechar em alguma, tá errado, né? Então é legal sempre tirar a prova real. Deixa eu fechar onde tá. Aqui, ó. O C vale menos 1, né? Então vai ficar menos 2 vezes o menos 1, mais o valor do D, que é menos 3. Então, parênteses, menos 3. Ó, multiplicar igual a sinal. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Mais daqui com menos do 3 vai dar menos o 3, no caso, mais com menos, menos 3, copia, né? Eu tenho 2 e eu devo 3, eu vou dever 1, certo? E observa que esse A2, 2 aqui, ó, esse A2, 2, é igual realmente esse menos 1 que é que deu a resposta aqui, certo? Então, realmente, menos 2C mais D vai dar menos 1. Tá tranquilo? Posso dar continuidade? Não sei se vocês querem bater uma print. Pode falar, gente, por favor, que eu não sei se está tudo certo ou não. Vou dar uma olhada aqui se está tudo certo. Deixa eu tirar um print. A professora também é perdida aqui com esse celular. Essas tecnologias. Bateram uma foto de mim lá, né? Quem foi? Foi lá no grupo agora. Anderson. 1 ponto a menos na média. Cadê a imagem? Ô, prof, cadê a imagem da atividade que eu perdi? Eu não mexi em nada ainda. Vocês não, mas é eu que tô enrolada com o meu celular. Eu tô perdida aqui com esse celular novo aqui. Aperta em cima do slide, lá onde é que tá aparecendo o slidezinho, para ver se aumenta. Hoje quando eu fui abrir, ele mudou, eu acho que ele se... Peraí. Agora foi. Se quiser fazer um print, é interessante porque daí a gente não vai ter atividade para fazer, nós combinamos assim, né? Só quando é alguma coisa assim. Que mudou. O interessante é fazer mesmo aqui, a gente termina e não tem nada para fazer depois. E a gente, daí você só pode só passar limpo, estudar, dar uma olhada e rever, né? E postar no Classroom daí, para não ter muita coisa para fazer depois. É só o que está hoje mesmo. Às vezes vai ter que postar alguma coisa, mas é o que está hoje aqui, certo? É o que já fizeram daí. E daí agora daí um pouco é com vocês, né? Claro que eu fiz uma, agora é vocês que vão fazer, né? Claro, é óbvio. A gente vai fazer junto, essa é a ideia. Daí eu gostaria que vocês fizessem aquele mesmo esquema. Se batesse foto e mandasse no privado lá no WhatsApp. Pode ser no final também, tá? Mas eu vou dar esse tempo para fazer agora para quem quer. Vai ficar ali gravado? Ai, meu Deus, eu não sei, tá? Às vezes eu salvo e dá certo, às vezes não dá, às vezes fica só a pergunta daí. É porque até que eu me acho aqui não vai dar tempo. Às vezes bate uma foto, né? É que eu não tô achando o slide. Eu tirei um print, depois eu mando para ti no privado. Ah, pode ser? Então pode ser, obrigada. melhor. Não, então, olha, essas pessoas mais idosas com essas tecnologias não dá certo, pro. Dá, sim. Você, como eu falei, vocês são vencedores, já admiro vocês só por estar aqui. Ainda é isso, né? Tecnologia ainda por cima. Além de ter todo um serviço, trabalho, preocupação do dia a dia que não é fácil, que agora a responsabilidade é diferente de quando era adolescente, né? É outra responsabilidade agora. Quem está aqui sabe o que quer, como eu já falei, ainda tem as tecnologias, né, que a gente tem que se virar. Não, daí a gente estava acostumado com outro celular, daí agora tem um outro que é um pouco mais cheio de coisa, daí complicou. E ficou então ficasse chique. Eu estou com o meu velhinho, não vou mudar enquanto não acabar isso tudo. Depois eu também sou atrapalhada, depois eu não consigo mexer. Melhor deixar quieto. Tu tá chique, então. O professor adolescente também não, mas não idosa. Ele é idosa. Sai daí, idosa. Não, é.
Não, agora tem idoso aí, é. Ah, Romilda, mais ou menos. É. Além de tudo, a gente está ainda na semana, o mês da criança ainda, né? Além do mês de outubro ali, dia 12, né? Que não teve aula ali, né? Foi feriado. Então, a gente também é um pouco criança ainda junto. Para o espírito tem que ser sempre de criança. É verdade. Tem que ser, né? Porque ser criança é ser feliz, né? Ser feliz, não se preocupar muito com as coisas, a gente fica um pouco doente às vezes, né? É tudo muito certinho. A gente precisa, sim, ter responsabilidade e saber onde a gente quer chegar e objetivo na vida, né? Mas é importante também a gente relaxar às vezes, né? Ser criança é tão bom. Se dá para mim ir para frente, eu posso ir, gente. Pode ir? Então vamos lá. Agora é sua vez, meu já. Então, eu vou colocar aqui, vocês vão terminar. Olha só. Tá vendo? Me diz uma coisa, essa primeira matriz aqui, quantas linhas ela tem? Tá dizendo que essa é igual a outra, né? A primeira é igual à segunda, é igual aqui no meio, ó. Então me diz uma coisa, quantas linhas tem e quantas colunas essa primeira matriz? 2 linhas, 2 colunas? 2 linhas, exatamente, né? Que fecha aqui. Primeira linha, segunda linha. E 2 colunas, essa e essa aqui, né? 2 colunas. Igual a outra, 2 linhas, 2 colunas. A mesma coisa. Se não for assim, não dá para resolver por igualdade de matriz. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção sempre é isso, para ver se tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas nas duas. Senão, não é igualdade de matrizes. Certo? Então, se ela tem 2 linhas e 2 colunas, a gente chama 2 por 2. Tanto uma quanto a outra, 2 por 2. Sempre é bom colocar esse númerozinho aí do lado, 2 por 2. Certo? Então, como é que a gente começa fazendo aqui? O A12, primeira linha e segunda coluna, é o 2. Do outro lado também é o 2. Certo? O A21 da primeira matriz é 1. E da segunda, o A21 também é 1. Então, fechou. Aqui está dizendo que o A22 é 7, o A11 é 5 da outra. Então, quer dizer que x menos y tem que dar 5 e 2x mais y tem que dar 7. Então, é fácil de fazer. A gente não tem 2 sistemas igual essa aqui para resolver, que tinha o primeiro e o segundo, e de novo o primeiro e o segundo. O primeiro era com A e B, e o segundo com C, D, né? Essa não, só tem X e Y. Então, só tem um sistema para resolver. Então, como é que faz? Vamos montar ela aqui, ó. Tem que montar assim, a primeira linha com a primeira coluna igual do lado de lá. Sempre tem que comparar, né? Igualdade, ó. Se aqui é o A1, lá também tem que ser o A1. Se aqui é o A22, aqui embaixo, ó, nessa daqui, né? Lá também tem que ser o A22. Mas na hora de montar o sistema, posso misturar os dois. Desse jeito assim, ó. O primeiro é x menos y, igual o que está do outro lado, que é o A11 também, é o 5. Então, x menos y é igual a 5. Isso aqui não pode mudar. Agora, embaixo aqui, o que a gente tem? O A22 é 2x mais y, né? 2x mais y, igual o A22 do outro lado, que é 7, ó. Isso não pode mudar. Não posso botar um 3, de repente um aqui, não. Tem que ser o A22 igual correspondente do outro lado, que é o A22 também, que seria 2x mais y igual a 7. Ficou claro até aqui? Não posso botar qualquer valor, tá entendendo? Tem que olhar qual que corresponde o mesmo do outro lado. Linha e coluna, igual. Aí, depois sim, eu montei um sistema só, mesmo que está lá no primeiro, o outro está na segunda linha, na primeira linha, mas eu monto um sistema só, que não pode mudar a ordem dos elementos, né? De cada linha e coluna. Então, a gente tem aqui, ó, x menos y igual a 5 e 2x mais y igual a 7. O que se dá para fazer nesse caso aqui? Uma ideia aí. A gente vai somar as duas, né? E o que pode ser somado aí? O que eu posso cortar alguma coisa, né? O que eu posso cortar aí? O Y? O Y. Eu tenho Y e eu devo Y, né? Aqui, ó. Não vai cortar? Eu vou deixar para vocês terminar, então, agora essa. Vai sobrar só X. Aí eu vou somar assim, ó. 1x mais 2x. Eu vou somar isso aqui. Eu vou ter quanto? 3x, né? 3x. Igual. Agora eu vou somar aqui, ó. 5 mais 7. Vai dar 12.
Agora, acha o valor de x. Depois pega qualquer uma delas e acha o valor de y. 30 segundos. Não esquece que no final daí teria que comparar, né? Colocar o valor aqui, substituir lá em cima. Lá em cima, não sei onde é que tá aqui a canetinha aqui, ó. Substituir aqui depois no final para ver se vai dar 5. Substituir embaixo para ver se vai dar 7 mesmo. Se vocês podem fazer no caderno mesmo e bater foto e me mandar, pode ser? Daí a gente corrige. Eu espero o quê? 1 minutinho aí? 2? Eu vou esperar, tá bom? Então eu guardo aqui. Ninguém falou nada, tô esperando. Que nem ali agora ele tá vezes, daí ele vai passar para lá dividindo, né? Vai passar dividindo. Vai ficar x igual a 12 dividido para 3. É isso aí. Isso aí, Lucas. Agora acha o y, depois que achou o x. A Jacira tá aqui, gente. Jacira, tu tá aí? Tô, Pro, consegui entrar. Ah, tá. Meu Deus, agora que eu vi que a Jacira não tá lá, não tô vendo lá para baixo, tem um monte. Aí eu só procurei onde é que estava o seja ali, né? Então tá certo. O Lucas já enviou. Olha, uma dica, né? Seria legal para achar o y, depois que achou o x, pegar a segunda. Só uma dica, mas se eu pegar a primeira também vai dar certo, tá? Por que pegar a segunda? Porque eu tenho que achar o y depois, e o y é o mais aqui, ó, não precisa multiplicar por menos 1. Então, seria interessante para achar o valor do y, pegar onde ele está positivo já, né? Ó, daí só substituir o valor do x e achar o y. Então, o x já me disseram ali, é só passar dividindo, e o Lucas até botou, né? 12 dividido para 3, já achou o x lá, certo? Agora, vai lá onde tem o x na outra e substitui. Daí, no lugar do x, coloca 4, que foi o valor do x. Então, vai ficar 2 vezes, agora coloca 4 aqui, ó, vezes 4, pontinha vezes. Mais y igual a 7, é só copiar. Aí multiplica primeiro. Professora, eu não estou conseguindo ver o negócio que você está colocando lá no quadro. Não sei o que deu aqui. É o teu celular ainda? Acho que é. É a mesma de antes que estava falando? Já nem tem mais, é a Romilda? Romilda, eu acho que é o meu celular, ou é a idade. Não estou conseguindo ir lá onde é que eu consigo ver você falar e coisa, mas não consigo ver o que você coloca lá para copiar, para fazer a continha lá. Sim. Quer que eu vou batendo uma foto e botando então no grupo? O começo? Pode ser, porque antes era a Eliane, agora é a Romilda. Ah, agora não é a mesma pessoa. Mas tem mais gente que não consegue ver? Será que tem algum outro problema acontecendo para ver se dá para arrumar? Ah, não sei, eu sei que tá, às vezes em quando dá uns rolos aí.